Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer imenso estar mais uma vez partilhando a palavra de Deus. E é uma responsabilidade tremenda. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 11. A partir do versículo 19, nós iremos até o versículo 30. Francisco Everaldo Oliveira da Silva, nascido em 1º de maio de 1961. É um cantor, compositor, humorista e político brasileiro. O seu slogan na campanha de 2010, ano que ele foi eleito, era o seguinte: você sabe o que faz um deputado federal? Nem eu. Vote em mim e me eleja que eu vou descobrir. O cidadão é conhecido como Tiririca. E teve impressionantes 1.348.295 votos. Foi eleito como o deputado federal mais votado em São Paulo naquele ano. Agora eu digo a você, uma pessoa que nem sabia o que ia fazer na Câmara Federal. Não é ilógico, não é algo totalmente sem noção você eleger uma pessoa e essa pessoa não ter a mínima ideia do que vai fazer. E você, cristão, e você, eleito de Deus, sabe o que vai fazer nesse mundo, ou o que deve fazer como crente nesse mundo? Ou está voando como este cidadão? O texto que nós leremos agora vai falar de uma igreja que tinha plena consciência do seu papel no mundo. Por isso eu peço que você me acompanhe na leitura em Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os cristãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Vamos orar, irmãos? Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida na tua presença. Por mais um dia que, como igreja, podemos adorar o teu nome. Obrigado, Pai, pelo teu evangelho. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Tu já tem falado conosco através do teu evangelho que foi cantado. Agora eu te peço, Pai, fala conosco através da exposição bíblica. Pai, usa-me na minha insignificância para transmitir com fidelidade a tua palavra. E ajuda-nos nessa tarde
a compreendermos o texto que há de ser exposto. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. No texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o nascimento daquela que seria uma das principais igrejas na era apostólica. Na realidade, até por volta do ano 300, Antioquia, Roma e não mais Jerusalém que tinham sido destruídas. Foram as 3 maiores igrejas. Essa igreja nasce em uma cidade da Síria, a 3ª maior cidade do Império Romano na época. Alguns historiadores dizem que em Antioquia viviam cerca de 500.000 pessoas. E entre elas, muitos até de nacionalidades extremas, como da China e da Índia. Era uma cidade multicultural, conhecida também por sua prostituição. Em Antioquia existia templos a vários deuses, e nesses templos prostitutas cultuais. Elas celebravam ao Deus que seguiam, entregando os seus corpos pelas ruas. Uma cidade grande, dominada por idolatria, multicultural. É assim que a igreja vai nascer. É nesse lugar que a igreja vai nascer. E quando essa igreja nasce, ela nasce fundamentada em pilares firmes da fé. E nasce consciente do seu papel no mundo, ou do seu chamado no mundo. Olhando para esse texto, meus irmãos, nós podemos afirmar a seguinte verdade: Deus chamou os cristãos pelo Evangelho. Não há outra justificativa para que venhamos olhar para esse texto e não dizer que somente o Evangelho poderia fazer tal transformação. Somente o Evangelho poderia tirar pessoas entregues à idolatria, entregues à prostituição, e trazê-las agora para Cristo. Deus nos chamou também pelo Evangelho. Somente o Evangelho foi capaz de reunir pessoas tão diferentes no mesmo lugar. Pessoas que, de personalidades, de histórias de vidas diferentes, estão aqui reunidas para adorar a Deus. Mas para que também o Evangelho nos chamou? Dentre tantas coisas, dentre tantas tarefas para as quais o Evangelho nos chamou, neste texto nós encontramos ao menos 3. E é sobre elas que eu queria conversar ou expor com esse texto nesta tarde. O Evangelho nos chamou à evangelização. Queridos, acompanhem comigo de novo o texto, a partir do verso 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. O texto que nós acabamos de ler é uma sequência dos relatos que Lucas está fazendo de como o Evangelho está chegando aos confins da terra. Você se lembra que lá por volta do capítulo 8, a igreja foi perseguida em Jerusalém e aqueles crentes foram dispersos, tiveram que fugir da cidade, ficando tão somente os apóstolos. Assim, depois daquela perseguição, o evangelho chegou em Samaria e ali a igreja cresceu. Depois encontramos a conversão de Cornélio, um gentio. E depois a defesa de Pedro em relação à salvação desse homem. A igreja de Jerusalém compreendeu que aos gentios também foi aberta a porta da salvação. Agora, Lucas dá sequência a essa ideia, a da expansão do reino de Deus, chegando até essa cidade. E como chegam os crentes a essa cidade? Fugindo.
O texto é claro em nos dizer que eles estão fugindo da perseguição. Eles estão sofrendo. Se ficassem em Jerusalém, pagariam com a vida. Agora eles têm que fugir da cidade. Mas é interessante como Lucas nos diz, que eles continuavam a pregar. Eles foram até suas cidades, Fenícia, Chipre e Antioquia, e lá pregaram a mensagem, mas apenas para os judeus. O que enxergamos no texto é que esses crentes chegam até ali. Muitos deles já eram dessa cidade, foram a Jerusalém e fugiram da perseguição. E quando voltam, continuam a pregar o evangelho, mas aos judeus. O que é impressionante no texto é a sequência que Lucas nos dá. Ele fala com naturalidade, sem espanto algum. No versículo 20, ele vai dizer: alguns deles, todavia, cipriotas, da região do Mediterrâneo, e sirineus, africanos, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. O texto segue com naturalidade. Aqueles crentes pregam o evangelho para os judeus e agora resolvem pregar também aos gregos, as pessoas de cultura helênica, ali manifestando a graça de Deus. E agora eles pregam a respeito do Senhor Jesus. E eu espero que você perceba que eles não falam propriamente do Cristo, do ofício de Jesus como Cristo, mas falam nele como Senhor. A ideia, segundo Paulo Anglada, comentarista de Atos, é que se eles fossem explicar o que seria o Cristo enviado para os judeus, isso seria mais difícil para a proclamação da palavra. Então o que eles pregam? Pregam um homem que é Senhor da vida deles, Senhor absoluto, acima de tudo e de todos. Eles estão ali pregando. E Lucas nos fala no versículo 21 que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. O sucesso da missão não estava na habilidade que esses crentes tinham em expor, mas na mão do Senhor. É a mão do Senhor que faz aquela igreja nascer. É a mão do Senhor que faz aqueles crentes pregarem o evangelho e serem ouvidos e pessoas se converterem. Pessoas de culturas totalmente diferentes agora compreendem que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. Eles escutam as boas novas e ela surte efeito. Meus irmãos, olhando para esse texto, nós podemos enxergar algumas verdades maravilhosas. Como, por exemplo, meus irmãos, nós vemos, não só nesse texto, mas por vezes no livro de Atos, que Deus levanta perseguição para que a igreja possa crescer, se expandir, para que o evangelho possa ser pregado. Se você olhar em Atos capítulo 8, os crentes estavam reunidos em Jerusalém, a perseguição é levantada e a igreja cresce. E através dessa perseguição o evangelho chega aqui, em Antioquia. Quanto mais, irmãos, a igreja é perseguida, mais ela evidencia as boas novas de Cristo Jesus. Mas ela proclama a palavra de Deus. Portanto, qual a sua queixa? Qual é a sua reclamação? De qual sofrimento você tem reclamado? Ou o que o sofrimento tem promovido em você? O apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 3, versos do 14 ao 16, nos diz o seguinte: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, e nem vos turbeis,
Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. O que Pedro fala aqui é como os cristãos vivem em Atos. O sofrimento está chegando. O sofrimento está fazendo com que você até mesmo mude a sua vida. Mas o sofrimento jamais deve mudar o Evangelho de Deus em você. O sofrimento também não pode ocultar a mensagem do Evangelho. Pedro está dizendo: você está sofrendo. E eu quero que você perceba, e se quiser em casa depois estude, a carta de 1 Pedro é escrita em contexto de perseguição. Os crentes estão sofrendo por conta do Evangelho. Qual é o conselho de Pedro? Não é oculte a mensagem, fique quieto. Não. É viva uma vida santa. Viva uma vida condizente com o Evangelho. Viva uma vida que persevere em viver o Evangelho. E aí, quando você estiver sofrendo, padecendo pelo Evangelho, e alguém lhe perguntar por que você está sofrendo, e não abandona esse Evangelho, nessa oportunidade, explique a ele a razão da sua fé. Em outras palavras, quando o sofrimento apertar, quando o sofrimento for incompreensível aos outros, quando o sofrimento for duro demais na sua vida, Deus abrirá portas para que você explane a verdadeira razão da sua fé. Por isso, esteja preparado para pregar o Evangelho quando você está padecendo aqui no mundo. Mas lembre-se, padecer aqui no mundo, sofrer aqui no mundo, é também uma garantia de que nós viveremos no céu. Aqueles crentes vivem padecendo aqui, aguardando descanso na eternidade. Aqueles crentes vivem sofrendo aqui, aguardando o descanso mais à frente, o descanso eterno. Qual é a sua queixa? Qual é o problema que aflige a sua vida? Não oculte a mensagem no momento de sofrimento. Pregue o Evangelho. Pregue as boas novas de Cristo Jesus. Veja o que o Senhor promoveu através de crentes que estavam sendo perseguidos. Outro fato, irmãos, é que a glória para o Evangelho é totalmente diferente da glória do mundo. Eu queria que você citasse o nome de um dos fundadores da igreja de Antioquia. Sabe o que Lucas diz? Alguns deles, alguns dos cristãos, alguns dos crentes, cipriotas e sirineus, africanos e do Oriente Médio, resolvem pregar o Evangelho, e a mão do Senhor está com eles. Não há aqui a informação de quem fundou a igreja. O que nós vemos aqui é que Deus se propõe a usar cada crente para a glória do seu nome. Por isso, no Evangelho, tudo é diferente. Você vai para o mundo, e aí você tem uma apresentação para fazer no seu trabalho. O que é que você faz? Você faz os melhores slides no PowerPoint. Você se prepara, coloca a sua melhor roupa, e ali você está pronto. Para quê? Para no final ouvir um parabéns, muito bem, você fez um ótimo trabalho. No Evangelho nós não encontramos o parabéns terreno. No Evangelho nós encontramos a certeza de que estamos glorificando a Deus. Você já viu o time de futebol? Em 1997,
O Vasco foi campeão brasileiro. Tempo bom que não volta mais. Bem, se você perguntar a qualquer vascaíno, não são muitos, mas existem, e perguntar como foi aquele título, ele vai dizer apenas um nome: Edmundo. Edmundo fez 29 gols naquele campeonato. Ele fez 6 gols em uma partida. Ele era o camisa 10. Os olhos da imprensa não estavam na zaga, no goleiro ou no meio campo, estavam em Edmundo. Ele era a pessoa em evidência. Ele era o camisa 10. No Evangelho, na igreja, não tem camisa 10. Não tem aquele que está em evidência. Não tem aquele que é o craque do time. Na realidade, como diz Heber Campos Júnior, na igreja todos são pernas de pau. O sucesso está no técnico. O sucesso está naquele que comanda a igreja. O sucesso está no Cristo que governa a sua igreja. Ele diz: vá lá para Samaria e pregue. E sabe o que acontece? O time ganha. Ele diz: vá lá para Antioquia. Você, o jogador mais desconhecido, o menino da base, vá lá para Antioquia e pregue o evangelho. Sabe o que acontece? O time ganha. Um texto que nós não observamos e por vezes interpretamos errado é aquele quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós por vezes interpretamos: quando o inferno vier, nós resistiremos. Mas repare, ninguém ataca com porta. Você já viu algum reino atacar com porta? Vamos meter porta no povo. Não. Qual é a ideia do texto? Quando a igreja avança, as portas do inferno caem. Quando a igreja avança, a igreja prevalece. Quando a igreja avança, a igreja vence. E por vezes nós pensamos que a igreja não está vencendo, mas eu quero dizer a você, nesse momento, nós estamos vencendo a batalha, porque Cristo está à nossa frente. Sabe onde a igreja mais cresce? Em países perseguidos, em países que é crime manifestar a fé, em países como a Índia, que tem um lugar no norte da Índia chamado como o lugar mais escuro da terra. Por quê? Porque lá não há uma igreja plantada. Missionários desenvolvem um trabalho ainda que no 1 a 1. Sabe o que me consola, irmãos? Naquele grande dia existirão pessoas dessa tribo, porque a Bíblia nos garante que toda tribo, língua, povo e nação estarão diante do trono do Cordeiro. E sabe o que é melhor? Que o sucesso não está em nossas mãos, o sucesso desce dos céus. Porque é isso que o texto nos mostra. É isso que o texto evidencia no versículo de número 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Meu irmão, sabe qual é o nosso papel? É evangelizar. Por vezes, nós encontramos pessoas aflitas porque não tiveram sucesso em sua pregação. E muitos pensam que sucesso em pregação são almas convertidas. Eu quero dizer a você, sucesso na pregação é pregar biblicamente. O efeito da pregação, quem garante é o Senhor. Então pregue, meu irmão. Pregue. Evangelize. Use as oportunidades que você tem no seu dia a dia. Use as conversas que você tem no seu dia a dia para pregar o Evangelho, para proclamar as boas novas do Senhor. E tenha certeza, aonde o Senhor colocar a sua mão, ali a igreja prosperará. Deus nos chamou, meu irmão. O Evangelho nos chamou. Nós fomos chamados pelo Evangelho também para o discipulado. Acompanhe comigo
a partir do verso 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Mais uma vez, a igreja de Jerusalém segue o seu padrão. Quando ela soube que samaritanos haviam se convertido ao Senhor, ela envia Pedro e João para verificar o que está acontecendo. Quando Pedro, a história de Cornélio é conhecida, a igreja chama Pedro para justificar porque ele batizou um gentio. E ali Pedro defende a obra de Deus na vida de Cornélio. E agora mais uma vez as notícias de que a obra do Senhor estava prosperando em outros lugares chega até a igreja de Jerusalém. O que eles fazem? Eles seguem o padrão. Eles mandam algum cristão maduro verificar o que está acontecendo. E é isso que Barnabé vai fazer. Barnabé está com a função de ir lá e ver se o que está acontecendo é a obra do Senhor. Quando ele chega, ele percebe que verdadeiramente é a mão do Senhor que está fazendo a igreja prosperar. O interessante é que agora Barnabé se dedica a outro ofício. Ele se dedica a encorajar aqueles crentes. Em outras palavras, a pregar ainda mais para aqueles crentes, para que eles permaneçam firmes no Senhor. Barnabé vai discipular. Barnabé vai ensinar. E o que acontece na igreja, quando o ensino é bíblico e quando o discipulado é bíblico? A igreja cresce. Meu irmão, crescimento saudável de igreja é baseado em evangelismo e discipulado fundamentado na palavra. E eu quero repetir a você, crescimento saudável. Porque nem todo crescimento é saudável. Você vai encontrar lugares abarrotados de pessoas que levantam as mãos e cantam, mas não sabem a quem estão cantando, ou pior, o que estão cantando. Aqui no texto nós vemos essa preocupação. Vai ser enviado uma pessoa para verificar o que está acontecendo. E assim que ele chega lá, ele se preocupa em ensinar aqueles crentes. A igreja está crescendo. Barnabé tem uma mega igreja em suas mãos. O que em nosso mundo real aconteceria? Barnabé diria: agora é minha vez. Igreja messiânica do apóstolo Barnabé, sede em Antioquia. Não é isso que ele faz. Sabe o que ele faz? Ele reconhece que precisa de ajuda. Ele reconhece que necessita de uma pessoa ao seu lado para continuar a obra do ensino na igreja. Por isso ele vai atrás de um homem chamado Saulo, que está em Tarso, sua cidade natal. Fazia mais ou menos 8 anos, segundo alguns comentaristas, que Paulo havia fugido de Jerusalém por conta do Evangelho. Voltou para Tarso e ali naquelas imediações continuou a pregar o Evangelho. Mas agora Barnabé vai até lá, até aquele homem. E quando o encontra, o traz para Antioquia. Para quê, irmãos? Para que junto com Saulo reunisse a igreja e ensinasse a muitos. Barnabé diz: eu preciso de pessoas bíblicas ao meu lado para ensinar o evangelho. Não cabe a mim sozinho fazer isso. E o que acontece? Mais uma vez, Lucas evidencia. Em Antioquia, os discípulos
foram pela primeira vez chamados cristãos. Eles ensinaram tão bem aquela igreja, discipularam tão bem aquela igreja, que a cidade batizou, digamos assim, aqueles seguidores, aqueles discípulos de cristãos. Eles são de Cristo. O que nós aprendemos, irmãos? O que nós aprendemos com esse homem chamado Barnabé é que nós não fomos chamados para sermos meros espectadores da fé. Nenhum crente, irmãos, pode achar que depois de convertido é para sentar na igreja e glorificar de pé. Não. Não foi para isso que Deus nos chamou. Nós vemos aqui no texto e podemos enxergar que a nossa tarefa está em discipular pessoas. Eita, gaguejei agora. Em investir na vida de pessoas. Eu e você temos essa tarefa, meu irmão. Nós não podemos cruzar os braços. E também não podemos usar uma desculpa muito bonita, mas não bíblica. Sabe qual é? Olha, eu ultimamente não estou discipulando ninguém, mas eu estou investindo na vida de um discipulador. Eu estou contribuindo para que Deus use aquele homem em sua obra. E grande vai ser a obra que Deus vai fazer através desse homem. Mas eu não. Ótimo. Investir em pessoas é bíblico. Mas isso não tira de você a responsabilidade, meu irmão, de discipular. Você tem que se dedicar a pessoas e a ensiná-las o caminho da lei de Deus. Você tem que se dedicar a pessoas e ensiná-las o proceder cristão correto. E isso dará trabalho a você, muito trabalho. Mas é o que o Mestre nos mandou fazer: investir em pessoas que dão trabalho. Paul Tripp vai dizer que se envolver com pecadores é também se envolver com os pecados da pessoa. Ele diz: não adianta você passar ou brincar perto de uma poça de lama e pensar que não pode se melar. Você vai se sujar, irmãos, com os defeitos dos outros. Eles provocarão até mesmo impaciência em você. Mas a nossa tarefa é em investir em pessoas. Quanto tempo você tem gastado em discipulado, meu irmão? Há aqueles que usam outra justificativa e dizem: é complicado demais, Antônio, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que ler 3, 4 livros para começar a discipular. Meus irmãos, observe o texto. Sabe o que é necessário para você discipular pessoas? Primeiramente, seja uma pessoa que viva o Evangelho. Lucas diz que Barnabé era alguém bom. Essa ideia de bondade é alguém que vive o que prega. E também era alguém cheio do Espírito Santo. O que eu e você precisamos para discipular pessoas é a Bíblia na mão e uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Será que você não pode compartilhar com um irmão seu um texto sagrado? Será que você não pode tirar a verdade de um texto sagrado sentado à mesa com outro irmão? Mas eu repito, isso dará trabalho. Mas no que você quer ser cobrado diante do Cordeiro de Deus naquele grande dia? Ele certamente nos cobrará pela nossa irresponsabilidade de não termos discipulado pessoas. O que nós vemos também, irmãos, nessa passagem é que o Evangelho não é palco para o seu ego, mas é um caminho
para a humildade. Observe esse homem chamado Barnabé. Como eu falei, ele tinha em suas mãos uma excelente oportunidade de promover o seu nome. Ele tinha em suas mãos uma ótima oportunidade de ter o seu ego inflado. Ele tinha em suas mãos uma igreja e podia dominá-la, quem sabe, ao seu bel prazer. Mas Barnabé serve a Deus, e quando se serve a Deus, se reconhece que a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. Por isso, nós nos colocamos de lado e nos preocupamos com o agir de Deus no meio da igreja. O que Barnabé faz, irmãos? Barnabé escolhe não o caminho do protagonista da história, mas do coadjuvante. Ele vai investir em uma pessoa que é melhor do que ele. Ele vai encorajar um Saulo que é melhor do que ele no desenvolvimento do Evangelho e que tem um chamado específico para pregar aos gentios. Pouco incomum para a nossa época. Eu diria até muito incomum. Por vezes nós queremos estar no palco, ter o nosso nome lembrado. E quando não fazemos, reclamamos, resmungamos, não ajudamos. Quando encontramos alguém melhor do que nós em algum ofício na igreja, ficamos enciumados. Sabe o que significa o nome Barnabé? Filho do encorajamento. É alguém que está ali para dizer: eu estou do seu lado, meu irmão. Eu estou aqui para ajudar você a desenvolver a sua fé cristã. Não seria melhor, irmãos, que se todos nós pensássemos dessa forma, quando encontrássemos alguém com mais habilidade do que nós em alguma área da fé, em vez de ficarmos enciumados, nós nos portássemos como Barnabé e disséssemos: eu estou aqui para encorajar você, eu estou aqui para ajudar você no que é preciso, porque a minha preocupação não é o meu nome, é o engrandecimento do nome de Cristo Jesus. Também, irmãos, encarem a verdade. Discipulado tem por objetivo não tornar o seu discípulo parecido com você, mas parecido com Cristo Jesus. Como eu falei pela manhã, você já imaginou se nós tivéssemos mais 30 Antônios nessa igreja? Camarada que fala alto, já imaginou 30 Antônios aqui? Era uma bênção. Esse Antônio que vos fala sairia, não, que eu não me aguento. Mas o que é o discipulado? Discipulado não é transformar pessoas à minha semelhança, não é o procurar em pessoas características que possam se parecer mais comigo, não é investir para que uma pessoa tenha as minhas habilidades. Não, eu invisto, eu ensino para que a pessoa possa se parecer cada vez mais com Cristo. Os crentes em Antioquia não ficaram conhecidos como os da turma de Barnabé, não ficaram conhecidos como os alunos de Paulo, ficaram conhecidos como cristãos. Eles seguem a Cristo. Por isso, meu irmão, tire o seu ego do discipulado. Tire sua sede por poder do discipulado. E centralize o seu discipulado em Cristo Jesus. Por fim, queridos, nós fomos chamados pelo Evangelho também para a misericórdia. O texto vai nos dizer a partir do verso 27. Naqueles dias,
alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Nós percebemos nesse texto que existia uma classe de homens na igreja que recebiam o dom de profecia. Esses homens eram responsáveis não apenas para predizer fatos futuros, mas também para relembrar o povo da importância da fidelidade à aliança. O que nos vale afirmar também, esse dom agora não é mais necessário, tendo em vista que nós temos toda a revelação de Deus fechada, nós temos toda a profecia que carecemos para a nossa vida. Nós não precisamos saber sobre o futuro, nós precisamos nos preparar para ele. E como você se prepara para o futuro? Abraçando a profecia revelada da Escritura Sagrada. Então esses homens, naquela época, na igreja, como não havia ainda a Bíblia em sua forma completa revelada, eles serviam para instruir o povo e para predizer fatos que iriam acontecer. Um desses homens é chamado Ágabo. Ele vai aparecer mais na frente, no mesmo livro de Atos, para predizer sobre a prisão de Paulo em Jerusalém. Agora, nesse texto, Ágabo dá outra profecia. Ele fala a respeito de uma fome que iria chegar em todo o Império Romano. Lucas vai nos dizer que essa fome aconteceu durante o reinado de Cláudio. Alguns historiadores vão relatar que entre os anos 46 e 48 depois de Cristo, houve sim uma grande fome que atingiu principalmente a Judéia. Alguns historiadores, esses mesmos historiadores também vão dizer que pessoas morreram de fome em Jerusalém. E durante o reinado desse imperador chamado Cláudio. O que o texto quer nos mostrar, meus irmãos? A ação da igreja. Veja, reparem no versículo 29, que os discípulos decidiram doar segundo as suas possibilidades. A fome não havia chegado ainda. A necessidade nem ainda tinha aparecido. Mas aqueles crentes já resolvem ajudar e preparar a igreja de Jerusalém para a aprovação que viria. Eles estão agindo com misericórdia e eles doam de coração aberto. Eles doam com as possibilidades que têm e enviam essas ofertas pelas mãos dos seus principais ensinadores, Barnabé e Saulo. Que exemplo de misericórdia. Não é o que tem faltado por vezes em nosso meio? Misericórdia. E a pergunta é, irmãos, o que nós estamos esperando para nos mover em misericórdia a favor dos nossos irmãos? Será que você está esperando uma profecia? Alguém chegar para você e dizer: eis que eu te digo, ajuda teu irmão? Ou quem sabe você esteja esperando um milagre, um sonho que revele que você tem que ajudar o irmão que está passando necessidade. Ou quem sabe você quer olhar de repente para as nuvens do céu e ver nelas a mensagem: ajuda o teu próximo. Querido, eu quero frustrar você e dizer que isso não vai acontecer. Deus pode direcionar sim o seu coração a algumas pessoas, mas nesse aspecto, da forma que eu falei, não vai acontecer.
Sabe por quê? Porque a revelação já nos foi dada. Acompanhe comigo o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 16, que diz o seguinte: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Você já imaginou? Ágabo profetizou. Ágabo disse: olha, vai acontecer uma grande fome em todo o Império Romano. Já imaginou se a igreja de Antioquia simplesmente dissesse que eles passem por essa provação com fé? Que Deus os ajude. Não é esse o padrão. O padrão, irmãos, da ajuda na igreja, que você vai observar em todo o texto sagrado, é: cuide dos de casa primeiro. Em outras palavras, toda a ajuda da igreja deve se direcionar em primeiro lugar aos da fé. Nós temos que cuidar do povo. Nós temos que cuidar do nosso povo. E o mandamento já está exposto. O que nós estamos esperando? O que nós estamos esperando para nos mover em misericórdia àquele que tem necessidade? O que nós estamos esperando para nos movermos em misericórdia àqueles que estão plantando igrejas em lugares difíceis? Aos plantadores da nossa igreja. Felipe e Carol em Serra Branca, Lucas em Mamanguape, Levi e Bruno em Guiné-Bissau. Se você não fez nada ainda, o que você está esperando? Se o texto sagrado já diz: faça. Se o texto sagrado já diz: você deve agir. Eu quero dizer a você que o discurso é ótimo. Dizer que temos pessoas em outros lugares pregando o Evangelho é ótimo. Mas se você não faz nada, o seu discurso são meras palavras, jogadas ao vento, sem efeito algum. O que você está esperando, irmãos, meu irmão, para se mover? O que você está esperando? Talvez exista um problema maior no seu coração. Talvez exista um ídolo no seu coração, o ídolo do amor próprio. E quando nós nos amamos, nós esquecemos que devemos agir em misericórdia para o outro, e edificamos o nosso próprio altar no nosso coração. Então tudo é para mim, porque eu mereço, porque eu sou importante, porque eu preciso sentir isso, porque eu preciso me satisfazer com essa necessidade. Fuja da idolatria pessoal. Fuja desse ídolo. Fuja de um coração que ama mais os seus próprios prazeres do que o Evangelho. Veja, esses crentes recém-nascidos na fé, se assim podemos chamá-los, já doam, já contribuem, já agem. Por quê? Porque eles compreenderam o Evangelho. E talvez você me pergunte, você tem esse direito de perguntar: por que eu devo ser misericordioso? Bem, eu quero tentar ilustrar isso para você. Imagine agora nesse lindo verão pessoense que nós vivemos. Hoje, 31 graus, uma bênção. E você vai dormir na sua cama de noite confortável e de repente falta luz. Sem luz, não há ventilador e nem ar-condicionado. E de repente muriçocas começam a atrapalhar a sua noite. Uma noite perfeita, né, irmãos?
e você passa a noite inteira acordado. Suponhamos que é um homem e dorme pouquíssimo. Quando acorda de manhã e sua esposa lhe faz a pergunta, uma pergunta simples, você a responde com toda a delicadeza de um cavaleiro templário, grosso, se achando no direito, quando você não tem direito algum. Sabe, se você tivesse a oportunidade de ficar do seu lado, você diria: esse cara merece aprender uma lição. Pois bem, nossos pecados, esse, o mais simples ou o mais complicado do nosso dia a dia, certamente mereciam a condenação, a nossa condenação ao inferno. De tal forma que eu e você não tínhamos o direito de sonhar com o céu. Mas aí, você pode abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, quando o profeta Jeremias vai dizer o seguinte: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe por que você deve agir com misericórdia pelo seu irmão? Porque Deus é misericordioso com você o dia inteiro. Durante o dia inteiro Deus nos atura, irmãos. Aguenta todos os nossos defeitos. É misericordioso em nos abençoar. É misericordioso em nos dar refeições regulares. Porque nós não podemos ser assim com os de nossa casa. Haja com misericórdia, porque você foi alcançado pelas inesgotáveis misericórdias do Senhor. Aquele deputado federal, que por sinal, infelizmente, já está em seu 3º mandato, talvez até hoje não saiba o que deva fazer ali dentro. Mas houve um homem que sabia muito bem o que tinha que fazer. A respeito dele, Isaías vai escrever no capítulo de número 53, que ele não tinha parecer nem formosura alguma. E olhando para ele, nós não o desejávamos. Mas ali estava manifestado o braço do Senhor. Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E vai dizer mais na frente: ele verá o resultado do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Sabe o que é lindo em Cristo Jesus? Ele está padecendo na cruz, vertendo o seu sangue para salvar pecadores, mas ao mesmo tempo ele olha para frente e vê a sua igreja e fica satisfeito. E me permita ser mais pessoal, o mais pessoal possível nesse momento. Ele está na cruz, vertendo o seu sangue, e ele vê você hoje aqui e fica satisfeito. Isso é graça, isso é evangelho. Então que eu e você venhamos honrar o chamado do evangelho, evangelizando, discipulando e agindo com misericórdia para com o próximo. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja.
Fiquemos de pé, meus irmãos. Cremos no Pai nosso Senhor, cremos em Cristo nosso Redentor, cremos no Espírito Santo, nosso Consolador. Nos reunimos em comunhão, no partilhar no vinho e pão. Tua palavra nos aponta a direção.
a morte ele venceu. Ressuscitou e voltará. 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 Meus queridos irmãos, nesse mesmo espírito, oremos ao nosso Deus nesta hora. Clamemos a Ele por graça e misericórdia. Senhor, nós te louvamos. Bendizemos o teu santo nome, Pai. O Senhor ressuscitou, o Senhor voltará. Voltará para buscar a tua igreja. Por isso, Deus, nós te louvamos. Como é bom o Senhor estar em tua casa. Podemos assim, Pai, louvar, engrandecer e exaltar o teu nome. Como é bom, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor. Pai de amor, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos o chamado do Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, que possamos, por meio deste chamado, evangelizar. Entender esta tarefa. O Senhor não nos chamou para ficarmos, ó Deus, sentados em uma cadeira. O Senhor nos chamou para pregarmos a tua palavra, para levarmos o evangelho aos necessitados, aos pecadores. Por isso, Deus, coloca em nosso coração ousadia. Coloca em nosso coração, Pai, desejo de falar do teu evangelho. Que este desejo seja prioridade em nossas vidas, Pai. Não permita, Senhor, que venhamos perder tempo, mas que venhamos, Deus, nos apegarmos à tua palavra, a estudá-la, a entendê-la e assim, ó Deus, pregá-la. Ó Senhor, misericórdia te pedimos, Pai, por tantas vezes termos perdido a oportunidade de evangelizarmos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Pai, para que venhamos ter essa força, na certeza que nós não iremos sozinhos, mas que o Senhor estará sempre conosco. Aprendemos aqui, ó Deus, que precisamos caminhar juntos um com o outro. Por isso, Deus, ensina-nos a discipular. Ajuda-nos, Senhor, para que venhamos estar com o coração aberto e sermos discipulados. Oh Deus, que possamos passar experiência para os novos na fé, seja em palavras, em atitudes, mas que esse desejo, Senhor, venha estar em nosso coração. Que este exemplo maior de Jesus Cristo, que caminhou, Senhor, com os discípulos, possa, ó Deus, fazer com que venhamos a agir assim. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a tirarmos um tempo para sentar e conversar,
ler a tua palavra, orar com o nosso irmão. Queremos também, Senhor, louvar o teu nome, por nos levar, ó Deus, a entender que precisamos exercer misericórdia, que precisamos, Senhor, ajudar os necessitados, principalmente, Senhor, os da fé. Meu Senhor, são tantos, ó Deus, que passam por necessidades, por lutas, sejam elas necessidades materiais, emocionais, espirituais. E nós às vezes, Senhor, temos feito vista grossa, temos, ó Deus, nos preocupado com o eu, temos colocado as nossas vidas em primeiro lugar, e às vezes, ó Deus, não temos tido um coração de partilhar daquilo que temos recebido do Senhor para com o nosso irmão. Meu Deus, nos ajude, Pai, nos ajude a exercermos esta misericórdia, porque o Senhor exerce essa misericórdia diariamente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos cânticos. Obrigado, Senhor, pelas orações. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, por se reunir mais uma vez para engrandecer o teu santo nome. Leva-nos em paz para casa, Senhor. Dá-nos um restante de dia abençoado, uma noite tranquila, um sono reparador. Em uma semana, Pai, que venhamos testemunhar a teu respeito, que venhamos colocar em prática aquilo que ouvimos nessa noite. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo, mas que o Senhor possa nos ajudar e nós possamos estar vigilantes para a glória do Senhor. É assim que oramos, Pai bendito, gratos a Ti, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, este que vive e reina para todos sempre. Amém. Irmãos, antes da bênção apostólica, eu convido você a cantar esse refrão do hino que cantamos. E Antônio e eu estaremos indo à porta para apertar a sua mão e desejar a paz de Cristo. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Cantemos ao Senhor, irmãos. O justo em carne se fez nosso sacrifício.